Eu vou falar algumas coisas hoje sobre a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, você sabe muito bem, quem já conhece a carta bíblica, é uma igreja que é a primeira a se apagar, é uma igreja que perde a chama, perde o amor, né? E é muito ruim quando a gente vê lideranças, né, trocando culto. Vou no culto de manhã, porque à noite eu tenho um futebol para ir. Eu vou no culto de quarta-feira de manhã, porque não tem pecado nisso, mas o problema é que isso se torna, é tipo assim, ó, eu pequei e não tem uma punição, não que seja pecado ir ao jogo de futebol, mas eu fiz alguma coisa no qual não é compatível com a minha postura, com a minha liderança. E aí não tem punição sobre isso. Eu vou à segunda, eu vou à terceira, eu vou à quarta, eu vou à quinta, e um abismo chamou outro abismo. Deixa eu falar para vocês, eu visitei o futuro, tá? Eu visitei o futuro. Eu fui nas cartas do futuro e fui às 6 horas à frente. E o que tem lá é horrível. Só para você ter noção, a Ásia toda foi evangelizada. Quando nós falamos 7 cartas do Apocalipse, não quer dizer que tinham 7 igrejas lá. A carta é descrita 7 igrejas porque Deus assim se assemelhou a colocar o número 7, que é o número dele, o número da perfeição. Mas haviam centenas de igrejas. Por exemplo, esse número no qual eu coloquei para você, esse vídeo, desculpa, ele cita para a gente atrás dele uma igreja na Capadócia. Uma igreja na Capadócia, dentro da rocha, não é uma rocha como a nossa, uma pedra dessa proporção grandesca, mas são aquelas restos, na verdade, dos vulcões, rochas no qual dá para se cortar, dá para se penetrar dentro dela, e havia capelas da igreja do primeiro século, do primeiro ao terceiro século lá, feita, onde os cristãos se reuniam. E a maioria, assim, com capacidade de 20 pessoas, 30 pessoas, talvez, no máximo aí. Então, existiam igrejas, como as cartas paulinas, da saudação aos irmãos que estão em tal lugar. Na verdade, haviam sinagogas e a instituição da igreja bíblica, da igreja do primeiro século, ela fazia muita referência de igrejas em casa, ao irmão, a igreja que está na casa do irmão fulano, a igreja que está na casa do irmão ciclano. E eu tive assim essa honra de mostrar para vocês em vídeo, e ir lá e palpar, e ver que na Capadócia também se instaurou a igreja. Engraçado que chegando lá eu fiquei muito conectado com o Espírito Santo para pegar as percepções de cada cidade, de cada lugar. E eu falei assim, qual é a base da Capadócia para o cristianismo? Talvez você fale assim, o pastor foi na Capadócia pelo balão. Também, glória a Deus. Mas não foi só isso não, amém? Também, glória a Deus. Mas eu parei e me atentei, aí vi que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele faz uma saudação aos irmãos da Capadócia. Quero deixar uma saudação aos irmãos também da Capadócia. Falei, gente, essa carta está lá na frente, bem mais um pouco avantajado na frente da expansão do evangelho pelos apóstolos. Aí me lembrei em que Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no derramar do Pentecoste, era uma festa judaica, no qual todos estavam lá, varões de todos os lugares. Na verdade, deixa eu rebobinar a história e voltar um pouquinho. Os que estavam na Capadócia, que moravam lá, não eram cristãos. A palavra cristão vem de Cristo. E para você entender a palavra cristão também, no primeiro século, a igreja primitiva era chamada da seita, o caminho. Então, eles eram judeus de nascença. Por exemplo, eram judeus porque nasceram em Israel, nasceram em Jerusalém, nasceram na cidade da totalidade de Israel, mas porém migraram e foram morar na Capadócia, na Ásia, tudo bem aí? Então eles foram visitar nas festas judaicas, pelas suas tradições, de novo Jerusalém, e eles foram justamente na festa de Pentecostes. Aí quando os apóstolos saem, movidos pelo Espírito Santo, e todos foram cheios, não sei se você lembra o texto de Atos 2, mas os homens que estão ali, eles interpretam a língua que eles estão falando. Na verdade, o Pentecostes não era uma difusão de língua no qual a gente costuma falar, não era essas coisas no qual a gente é movido pelo Espírito Santo, em que muitos não entendem o que a gente fala. Você já falou em línguas? Fala para mim ouvir, por favor. Mas não pode? Não está dentro de você? Você não sabe a língua que você fala, se você não sabe, não é do Espírito, porque tem discernimento do que você fala. Eu falei que você foi arrebatado nesse sentido. Qual a língua que você fala? Você sabe. Porque se você não soubesse, você não trabalha na variação de línguas. Eu, por exemplo, eu percebo às vezes que Deus me deu uma língua nova, além do que eu falava. O nome disso é variação de línguas. E se você repetir agora a língua que você fala, você não vai falar na carne, porque está dentro de você o Espírito Santo.
Fala para mim o tipo de língua que você fala. Vocês estão com medo, gente. Ah, pastor, peraí, está muito frio, assim não dá, né? Tem que apagar a luz, está vendo a religiosidade? Eu não posso orar, a Bíblia diz que quem fala em língua fala a Deus. Eu não posso começar a profetizar aqui não. Não posso. Já testou entrar no teu quarto e não falar em português e começar a falar em línguas? Você está comigo aí não? Mas a sua religião não permite, porque a luz está acesa, tem alguém do seu lado. Ah, que isso, irmãos? Então eles foram para Atos 2 e chegando lá, eles vê o Pedro chamado de iletrado, os discípulos chamados de Galileu, e eles dizem assim: ora, eles são galileus, e como nós entendemos a língua deles? É como se eu chegasse em Londres, a primeira cidade que eu fui, e entendesse o inglês britânico de lá. Mas não entendi nada, tá? Não fui batizado com o Espírito não, viu? É como se eu chegasse numa cidade de uma língua diferente e tivesse aquela interpretação na hora, dada pelo Espírito. E esses homens judeus que moravam em Capadócia, eles ouviram e ficaram pasmos. Se você pegar o final de Atos 2, vai ver que uns creram e outros duvidaram. Aí você precisa mudar a página agora e ir para Atos 3, quando Pedro começa a pregar e 3.000 almas se convertem. Quem também estava lá? Os judeus de Capadócia. Aí eles voltaram para Capadócia, batizados nas águas e em línguas, e implantaram a igreja lá. Está comigo aí não? Olha que história louca, cara. Olha que coisa veemente, sabe, impetuosa. É deslumbrante isso. Aí eu entrei lá e vi, na igreja do primeiro século tinha perseguição, né? Já vimos aqui vários daqueles que perseguiram, que mandaram dizimar os cristãos. Aí a nossa líder mostrou para a gente uma capela, que era a igreja primitiva deles, e as casas que eles perfuravam na rocha. E o engraçado é que eles faziam casa no alto da rocha, porque se viesse o inimigo para tentar pegá-los, né, não tinha como subir, porque eles criavam uma escada, e aí eles perfuravam a rocha, e tinha algumas que tinha mais de 1 quilômetro de perfuração, um túnel. Se entrasse o inimigo por aqui, eles fugiam para o outro lado. E outra coisa, eles subiam com escada, lógico, né? Mas ao subir, eles recolhiam a escada e deixavam a escada. Olha, gente, que facilidade que a gente tem de servir a Jesus hoje. Você está entendendo aqui? Olha como que a igreja primitiva foi formada. A fé deles era uma fé genuína, veemente. Não estou dizendo que a sua, que a minha, que a nossa seja uma fé fraca e mentirosa. Mas que direito temos nós com tanta informação, com tanto direito de ir e vir, mais ou menos no Rio, né? Tanta gente com direito de ir e vir, a gente ainda se dá o luxo de esmurecer na fé, de se enfraquecer. Não, irmãos, eu visitei o futuro. Diga para o irmão do seu lado: pastor visitou o futuro. E aqueles que não vigiaram, viraram pedras. Sabe o que tem lá? Pastor, o que tem maravilhoso nas 7 igrejas do Apocalipse? Pedra, só pedra. Os sítios arqueológicos ainda sendo escavados. Você tem noção? Colossense, a carta de Colossense, a cidade ainda está a ser escavada, a descobrir a igreja que habitava, que jazia em Colosso, né? Então a gente visitou o futuro, mas o que me traz tanta convicção de voltar lá, levá-los lá, e se Deus me der a oportunidade de voltar agora de novo lá, é que as ruínas me trazem uma lembrança de alguém que foi avisado, não se deu por avisado, e hoje só tem história. Quando você vai nas 7 igrejas do Apocalipse, você vai ver, na verdade, que se tornou um cenário, para você entender, se liga no que eu vou falar, se tornou um cenário exuberante, um cenário no qual as noivas, os noivos vão para lá para tirar foto. Era como se Deus tivesse advertido a gente aqui, ó: eu vou dar para Rehobote uma chance. Qual a chance? Vou dar para ele no discipulado intenso de Timóteo. Vou mandar eles a viver a chama do amor que está neles. E a gente ignora. Aí sabe o que Deus vai fazer? Daqui um ano fecha a igreja e volta a boate de novo. Você quer isso? Foi o que aconteceu em Éfeso. Quando Deus dá um recado, quando Deus dá uma doutrina forte, Deus está mandando a gente se policiar, se manter conectado no primeiro amor. Então quando você entra em Éfeso, que é a cidade que nós iremos falar agora, a igreja, desculpa, quando você entra nesse vilarejo, quando você entra nesse lugar bem lindo, um dos maiores sítios arqueológicos, é o de Éfeso, das 7 igrejas, você vê que eles não se atentaram ao aviso que Deus deu, e hoje está lá, pedra sobre pedra. Quem quer ver esse lugar de novo como boate, levanta a mão. Ninguém?
Então aviva a obra, aviva a chama, aviva o dom. Eu fico pasmo porque passou Paulo, passou Barnabé, passou Timóteo, passou Áquila, Priscila, gente importante que viveram para a obra naquele lugar, e hoje 90 ou 97, 8% da cidade é muçulmana. Qual o Deus deles? Alá. Pais, mais ainda, Jorge, o São Jorge, que ditado aí, é de lá, nascido lá. Há uma idolatria absurda de Jorge lá. Absurda de Jorge. Maria também. Dizem o ditado em que Maria saiu e foi com João para Éfeso, e lá onde tem uma igreja que eu vou mostrar para vocês, que é um prostíbulo, desculpa, uma igreja, um prostíbulo naquele lugar, dizem que a casa de Maria era lá. Então, aonde não se fixa a mensagem do Evangelho, é ambiente para se implantar uma heresia. Olha quantas verdades nós iremos ver aqui. Pois bem, essa imagem é do anfiteatro. A imagem do anfiteatro são dois gigantescos, esse é o menor, tem outro muito maior, que não foi possível chegar até lá. O outro maior tinha capacidade para 30 mil pessoas. 30 mil pessoas. Aí eu quero lhe retratar um episódio de Atos 19. Quando Paulo e Demétrios está pregando, Demétrios leva um sacode dos varões de Efésios, os hereges, e Paulo estava do lado de fora e soube que Demétrios estava apanhando. Paulo tentou entrar, alguns discípulos impeliram eles de entrar, dizendo: não vai, senão eles vão te matar. E lá dentro, sabe o que eles estavam debatendo? A seita, que eles chamavam seita de Paulo, chamada O Caminho, o evangelho que Paulo estava pregando, e aqueles artesãos chamado Alexandre, ele começou a gritar e dizer assim: viva a deusa Artemis, a deusa dos Efésios. Imagine 30 mil pessoas gritando: viva Artemis, viva Artemis. Paulo teve que sair, fugir daquele lugar, senão aquele dia ele morreria. Mas alguns discípulos apanharam bastante e colocaram ele para fora da cidade. Então o que a gente está vendo é um retrato de um cenário. Esse retrato é um cenário do Antigo Testamento, do Novo Testamento Antigo, onde homens de Deus já tiveram nesse lugar, já tiveram debatendo nesse lugar. Esse lugar ele servia para você tanto apresentar uma peça teatral pela cultura romana ou grega. Se apresentava ali peças, assinações, e também era episódio de morte, de mártires. Episódio onde também colocava as pessoas a morrerem também, a serem martirizadas ali pela sua fé ou pelos seus atos. Então, bem-vindos, irmãos, à primeira igreja do Apocalipse, chamada a igreja de Éfeso. Anote aí no seu caderno, e eu quero deixar aos irmãos cientes que essa mensagem é a última mensagem do nosso último capítulo do livro de Timóteo, parte 2. Essa mensagem de hoje, primeiro amor. Amém? Anote, por favor, primeira igreja do Apocalipse, Éfeso, capítulo 2, verso de número 1. Ponha para mim, por favor. Apocalipse, capítulo 2, o verso de número 1 ao 7, por gentileza, vamos lá? Escreve essa carta o anjo da igreja que está em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na sua mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Seja tudo o que você faz. Vi o seu trabalho árduo, a sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou com bastante atenção a pretensão daqueles que dizem ser apóstolos e não são. Descobriu na verdade que eles são de capa, eles são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa: você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja onde você caiu, arrependa-te e volte à prática das primeiras obras que no início você praticava. Do contrário, virei até você e tirarei do seu candelabro, do lugar entre as igrejas. Mas a isso ao teu favor. Ótimo, vocês odeiam as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvido para ouvir, ouça
o que o Espírito diz à igreja: ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Alguém quer comer desse fruto? Se você reparar, entre todas as didáticas da igreja do Apocalipse, só há a Esmirna e Pérgamo, que são duas igrejas cujo não há repreensão em falhas. A igreja de Éfeso, a primeira igreja vista, ele dita em que tudo aquilo que a gente viu agora se encaixa, agora a luva entrou na mão correta. Por quê? Porque se a igreja durou, e essa carta eu quero datar para você entender. Timóteo é enviado para a igreja de Éfeso entre o ano 60. E no ano 90, essa carta chega até os Éfesos. Então, 30 anos, eu posso botar para mais um pouquinho ou para menos um pouquinho, não tem a data correta, ok? 30 anos após Paulo enviar Timóteo a ser o pastor de Éfeso, agora chega a carta do apóstolo João. Esse João, que está lá na ilha de Pátimo, recebe a revelação sobre as 7 igrejas, e ele manda a carta para a igreja cujo qual o pastor era Paulo, o fundador. O pastor atual, não se sabe se Timóteo estava mais lá vigente ou não, mas o pastor que antecedeu ali, veio depois de Paulo, era o Timóteo. 35, 40 anos depois, a igreja é advertida e é elogiada. Elogiada. Muito bem, vocês aprenderam com as doutrinas que Paulo enviou. Vocês ouviram bem o pastoreio de Timóteo. Que pastoreio é esse? Vocês não toleraram a doutrina dos nicolaítas. Quem são os nicolaítas? Aqueles que abrem brecha na igreja. Aqueles que chegam e misturam as coisas do mundo para cá. A propósito, o nicolaíta é muito da parte da sensualidade, não tem santidade nenhuma. Toda vez que você vê nicolaítas, você vai sempre lembrar que não há santidade neles. Eles estavam aqui na igreja de Éfeso e à noite eles iam para o culto da deusa Artemis. Eles jogavam lá e jogavam cá. Ok? Eles estavam fazendo voto de santidade no culto, mas agiam com pornografia. E aí você pasme uma foto que eu vou mandar aqui. Na cidade de Éfeso, esse arquipélago todo lá da cidade de Éfeso, tinha uma biblioteca gigantesca. Põe ela, por favor, a biblioteca. Olha só, irmãos, que coisa maravilhosa. A biblioteca. Isso. Está vendo essa biblioteca aí? Aí era um lugar que eles queriam discutir com a maior biblioteca do mundo. E eles criaram essa biblioteca, que tinha 12 mil livros nessa biblioteca. É o que restou dela. Agora, não sei se você consegue pôr, Rendel, bota o prostíbulo ou o lugar do amor, algum título assim, tá vendo? Aqui em frente à biblioteca, a biblioteca é do outro lado, essa rua é a rua principal. Então eu desço aqui, a biblioteca está aqui, o que você acabou de ver. E aqui, onde há essa maioria de pessoas aqui, era um túnel que você entrava, e lá dentro, onde dizem que era o lugar onde Maria morava e possivelmente morreu, dizem, tá legal? Era também uma casa de swing, se você entende, pornografia. Era um prostíbulo chamado lugar do amor, de forma romântica pelos Éfesos, né? Lugar do amor. Então, quando você entende a cidade de Éfeso, você não tem que pensar que existia somente uma igreja. Era uma igreja e do lado da igreja um prostíbulo. Do lado, em frente ao prostíbulo, uma biblioteca. Então o cara saía com a higiene mental, uma biblioteca com muitos papiros, muitos rolos, mas tinha um convite, ele voltar à carnalidade na frente dele. Então quando você tem essa informação, você vê o porquê que Timóteo tinha muita dificuldade. Você vê o porquê que Paulo diz assim: Timóteo, eles podem, vocês não. E esses nicolaítas frequentavam o prostíbulo, mas frequentavam a igreja de Éfeso. Esse nicolaíta, aquele que se encaixava entre o irmão do lado, dizendo assim: irmão, e aí, como é que está a sua fé? Beleza. Aproveitava o momento de fraqueza do irmão para fazer o quê? Um convite, aí ele ia à carnalidade. Por isso que Paulo, ele diz assim, ó: alguns de vocês que não se corromperam. João, desculpa, na carta Apocalipse, parabéns, eu vi que vocês não toleram a doutrina dos nicolaítas, daqueles que se prostituem, daqueles que fazem sexo antes do casamento, aqueles que quebram todo o protocolo. Aqueles que estão no meio da santidade, mas no meio dessa caminhada, decide ainda agir de forma pornográfica. Ainda tem sexo sem o casamento.
ainda usufrui de uma vida pornográfica. São esses que estão com o livro na mão daquela biblioteca, mas sair daqui tem uma tela do celular para prostituição. Qual é a diferença daquela biblioteca para essa Bíblia que você tem na mão? A mesma informação, mas agora o que vocês fazem? Que ele também saiu do culto, eles saíram da biblioteca e iam se prostituir. O que você faz depois do culto? É ou não é uma carta viva do futuro? É ou não é uma carta viva? Podemos deixar essa carta aqui como algum ponto de heresia ou falho? Não. Continuamos até hoje ainda. Por quê, irmãos? Nós somos pessoas. E o que rege nas pessoas é o Espírito. O mesmo Espírito que agia na sensualidade na igreja de Éfeso também anda atuante nas igrejas até hoje. Então eles saíam da biblioteca e iam direto para o prostíbulo. Quantas vezes Timóteo foi assediado por isso? Não sei se você lembra do que eu falei, para não ficar bem repetitivo. Porém, o Timóteo era um jovem e ainda solteiro. Quantas vezes ele foi golpeado com essa informação? Quantas vezes esses nicolaítas entraram no templo, entraram na biblioteca e ainda levaram informação para talvez um homem, uma mulher carente, sobre a possibilidade de satisfazer o seu lado sexual, a sua carne que era fraca. Olha que confusão estava em Éfeso. Só que ele diz que as obras de Nicolaíta a igreja conseguiu sustentar. Por que conseguiu sustentar? Não todos, alguns, mas por que conseguiu? Porque a doutrina de Paulo, aplicada por Timóteo, valeu. Talvez você não caiu e não desistiu esse ano, porque as palavras que veio para você te levantaram. Os ensinamentos que para uns é muita cobrança, para outros são necessários. Deus trata forte quem tem futuro forte. Não devemos ter pena e dizer assim, ai coitado, fulano. Não. O diabo não brinca de ser diabo. E o pecado não pede licença, ele bota o pé na porta e entra. Então tem uma alusão à carta dizendo que eles se sustentaram. Eles se sustentaram porque a doutrina de Paulo foi validada por alguns. O cara se libertou de um vício, seja pornografia, seja bebida, seja qualquer outra coisa. E o que fez ele não voltar, rejeitar a doutrina, a palavra de Deus, ela continua sendo viva e eficaz ainda, mais penetrante que espada afiada de 2 gumes. O que o remédio não deu jeito, a palavra dá. O que a terapia não funciona, a palavra funciona. O que você herdou de maldições hereditárias, paternas e maternas, a palavra anulou. Todo escrito de dívida que era contra nós foi rasgado naquela cruz. Afinal de contas, a palavra não vem para dar conforto, ela tem que confrontar. Porque ela precisa bater na nossa carne, porque é modificando a nossa carne que o homem espiritual nasce em nós. Então não acho legal e não acho nada bacana essa igreja de Éfeso, pela dureza do que eles pensavam, pela a geografia que eles habitavam. Eu acho o pastoreio de Timóteo bem desafiador. Nós temos uma linguagem para o Rio de Janeiro, porque aqui a cultura é a sensualidade, né? Quando você vai para qualquer outro país, eles chamam a primeira coisa que ele fala, carnaval, Rio de Janeiro, mulher. E mais coisas que eu não quero comentar aqui. Quando você vai para outro lugar, eles têm uma linguagem. Por exemplo, as meninas estavam aqui, estávamos lá no Egito. Houve uma sedução de um egípcio lá, dizendo, ó, dou tantos cabelos por você. Olha a visão que eles têm do Rio de Janeiro. Porque aqui é vendido como sensualidade lá. Ouvi dizer nessa caravana que o que é proibido na televisão aqui chega com facilidade lá, da pornografia, em canais abertos. Olha isso. Olha quanta coisa. Olha a imagem que nós temos. Na verdade, a mesma sensualidade que estava na igreja de Éfeso está sobre o nosso solo do Brasil e principalmente no Rio de Janeiro. Você está imune da televisão, ou você está percebendo em que turistas vêm de outros países e vai lá para o Arcos da Lapa
eles são tomados por uns olhos sensuais de meninas, cujo qual ganham o seu campo de visão e dão aquele golpe que você conhece muito bem, né? Do remedinho, da Boa Noite Cinderela, e eles são altamente golpeados e saqueados por ela. Por quê? Quer pornografia? Quer sexo? Quer carnalidade? Vai para o Rio de Janeiro. É fácil ser cristão aqui? Foi fácil para Timóteo? Também não. Timóteo venceu? Venceu. Quem fracassou? Quem não quis levar a chama do avivamento para diante. Timóteo, eles podem. Porém, essa igreja, ela foi advertida. Ela foi advertida por ter abandonado o primeiro amor. Eu tenho, porém, contra ti, projeta, Rendel, por favor. Eu tenho, porém, contra ti, que você abandonou, verso 4, por favor. Eu tenho, porém, contra ti, que você abandonou o primeiro amor. Olha lá, eu tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Eu quero deixar bem adiantado para que não haja dificuldade de eu voltar nesse assunto. O primeiro amor na Bíblia não é tratado como romance. O primeiro amor é tratado como obra. Repete comigo, por favor. O primeiro amor é tratado como obra. Então, como é que você pode voltar ao primeiro amor? Fazendo as primeiras obras. A gente fica tempo na igreja, amadurece, somos munidos de cargos eclesiásticos e nós achamos que aquele princípio de ser chamado de servo, de obreiro aspirante, deve sair da nossa vida. O título não deve nunca, jamais tirar a função. Está comigo aí, não? Então, o primeiro amor bíblico, ele é tratado como primeiras obras. Tratado de princípio de primeiro amor na Bíblia é referente às primeiras obras. Então ele não se refere a um sentimento. Ai, eu estou sentindo que eu estou apaixonado por Jesus de novo. Ai, gente, eu estou sentindo que eu estou apaixonado pela igreja. O que você faz nela? Nada. É sentimento mentiroso. Eu estou sentindo que eu estou apaixonado por Jesus. Leu a Bíblia? Não. É só um sentimento mentiroso para te enganar, uma falsa sensação que você está bem. Ai, eu estou sentindo uma presença de Deus. Você chora, você se quebranta, você diz não pecado. Então é mentira. É uma falsa sensação do diabo para você não se mover por algo maior. Ele quer te parar nessa sensação chamada emoção. Só que o primeiro amor não é emoção, é racional. É racional. Então eu não posso deixar que as emoções venham me estagnar e deixar eu num lugar de conforto. Não. O primeiro amor, repete comigo, o primeiro amor é racional. Primeiro amor são as práticas das primeiras obras. Quando você lia mais a Bíblia, quem lia muito parou um pouco. Levanta a mãozinha, irmãos, por favor. Quem lia muito parou um pouco. Quem tinha devocional de 4 capítulos por dia, que você terminava um ano lendo a Bíblia e não faz mais, né? Quem já não pega na Bíblia tem 2 dias, olha Deus falando, aleluia. Quem pega na Bíblia somente nos cultos, pode levantar a mão, por favor. Tem. Irmão, não estou dizendo pegar na Bíblia, porque tem gente que não levantou falando, não toquei na Bíblia. Estou falando meditar nela, criar os seus devocionais, o seu modo de conversar com Deus. Nós somos muito mais estagnados. Antigamente você lia um texto da Bíblia e você se arrepiava, mandava mensagem para o teu líder, pastor, líder, por favor, me explique isso aqui, olha o que Deus falou comigo. Você criava o devocional e mandava para alguém. Hoje não, hoje para você assim, ó, Deus viu o que eu li, tá bom, Senhor, joga aqui. Sabe aquela coisa de saborear comida e comer a comida? O que é saborear comida? Tem Você, quando a comida está muito gostosa, você não quer acabar. Já viu aquele bife que é muito gostoso? Você vai pedacinho, pedacinho. Você não quer acabar porque é gostoso. Já viveu um momento assim gostoso? Você fala, esse dia não podia acabar.
Imagine uma festa que é o sonho da sua vida. Você fala, poxa, por que essa festa tem que acabar? A mesma coisa é a Bíblia. Por que eu tenho que deixar ela? Por que eu tenho que sair desse quarto? Por que eu tenho que sair desse secreto? Por que eu tenho que terminar essa oração? Porque tudo que é bom gasta tempo. Tem que ter dedicação. Então o que é o primeiro amor na Bíblia? Eu orava, não oro mais. Eu jejuava, não jejuo mais. E aí o amor vai se esfriando. E vai acabando aquela empolgação, aquele combustível. E aí na verdade vira somente um romance. Mas ele nos convida para nós voltarmos às práticas do primeiro amor. Eu não sei se você vai ser golpeado agora com sono, com desinteresse na mensagem. Isso significa que há uma luta em que eu não vou lutar por você. Nós aprendemos nessa viagem muito bem o que é fardo, o que é carga. Levai as cargas um dos outros, mas fardo é responsabilidade sua. Quando Paulo manda a carta para Timóteo, ele não vai lá orar por ele de novo. Ele falou assim, Timóteo, eu já orei, agora toma vergonha aí. Levanta. Tudo bem, irmãos? Cada um de vocês tem um fardo. Ninguém me ajudou, o fardo é seu. Todos nós temos uma responsabilidade. Agora, carga não, meu irmão. Isso é muito fácil de explicar. Eu fui para o Legendário agora, recentemente. Eu tinha minha mochila, meu fardo. Mas eu tinha carga, que era a comida da equipe. E a gente ia comer junto. Então, já que nós iremos comer junto, vamos levar a nossa carga. Mas o material pessoal, que é a minha roupa, que é a minha bota, que é a minha camisa, é meu. Então tem objetos que são seu. E tem coisas que são nossa. E tem gente querendo transferir o nosso para o seu. Não pode. Olha para o mundo do seu lado e fala, fardo é seu. Carga é nossa. Quem fez a dívida? Foi a gente ou foi você? Então ela é seu fardo. Está entendendo? Você não fez a dívida com a gente não usufruiu da dívida que você fez. Você não fez uma dívida para levar a gente na churrascaria, senão a gente dividiria. Você foi sozinho. Você meteu o pé na jaca sozinho. Então, isso é um fardo ou é uma carga? É carga sua. E o que a gente mais vê são pessoas melindrosas assim. Ninguém me ajuda. Não tem como a gente ajudar, cara. O fardo é seu. Seja responsável. Olha para o irmão do seu lado e fala assim, sabe o que Davi disse para Salomão? Vou falar bem alto para você entender. Seja homem. Eu sei que vocês repetiram para as mulheres. Ele está dizendo assim, seja responsável. Tenha atitudes responsáveis. Amém, irmãos? Então a igreja perdeu o primeiro amor. A igreja nasceu no meio de um paganismo da deusa Artemis e Diana. Bota lá, por favor. A deusa, eu vou trabalhar com eles aqui. Eu não consegui fazer esse sermão, estou catando daqui, catando dali, mas ele vai dar certo no final. Quem está comigo aí? Você não tem noção, estou usando aqui dali, não consegui editar nada. Estou zoom. Vamos lá, bota por favor a imagem da deusa Artemis. Por favor, rendeu. A imagem da deusa Artemis. Essa deusa era a deusa dos Efésios. A palavra aplicada para ela era a fertilidade. Olha onde Paulo implantou a igreja. É como se você falasse assim, não, eu moro do lado no centro de Macumba. Aí Paulo falou assim, eu plantei a igreja lá em Éfeso. É como se você falasse algo obscuro. Aí a gente tem umas porções de retratações para lhe convidar a você entender o que é ser um crente. Crente é chamado de luzeiro. E aonde a luz entra, as trevas recuam. Os meninos foram para a Babilônia. Presta atenção. Os meninos foram para a Babilônia. Os meninos foram para onde? Uma vez criaram uma estátua de 30 metros do rei Nabucodonosor. E cantaram uma música e falaram assim, ó, dobre os joelhos todos perante o Nabucodonosor. 3 ficaram de pé. Quantos? Fala o nome para mim. Fala o nome original, que esse nome foi mudado. Crente. Os meninos ficaram de pé. Não se dobraram o joelho. O que o rei falou? Manda acender a fogueira. Quantas vezes mais? 7 vezes mais.
jogaram os meninos dentro da fogueira, sim ou não? Uma plateia estava assistindo, sim ou não? Quanto mais luz, quanto mais atenção, Deus ele gosta de plateia. Presta atenção, Deus gosta de plateia. Poderia mandar chegar numa fogueira, botar nos pneus, fazer o micro-ondas. Mas Deus falou assim, não, vou usar eles de exemplo. Cria uma fogueira 7 vezes mais. Imagina aquela chama acendendo, em toda a Babilônia vendo. E o que o Nabucodonosor queria transmitir? Quem não me adorar vai morrer igual a eles. Deus falou assim, deixa, porque eu gosto de espetáculo. Você já reparou que Moisés já tinha autoridade para abrir o mar, mas Deus não mandou atravessar? Porque Deus falou assim, espera. Porque quando a Bíblia diz assim, prepara uma mesa, você tem que esperar o que desdenha de você, o que não acredita de você, chegar perto. Sabe por quê? A Bíblia te convida a você viver uma experiência. Pergunta para mim, qual é? E vereis a diferença do que serve a Deus, do que não serve a Deus. E aí quando o faraó com os seus carros e cavaleiros se aponta, Deus falou assim, agora vai, porque agora eu quero show. Tem muita gente que vai ver de pé a sua vitória. Fala para o inimigo, não morre não, fica vivo para você ver o que Deus vai fazer na minha vida. Alguém para receber isso aí, não? Voltando para a história dos meninos. Os meninos tiveram uma fogueira 7 vezes mais calorosa, avantajada. O fogo acendendo muito maior do que era para qualquer um outro. Não era Deus que mandou acender aquele fogo. Não foi Deus que mandou tocar lenha. Porque quanto mais alto o fogo, mais vai chamar a atenção. Se o fogo fosse pequeno, se o perigo fosse pequeno, ninguém ia ver. Mas quanto maior o teu perigo, maior será o teu livramento. E de repente lançaram os meninos na fornalha. E aqueles que lançaram morreram na porta dela. E o rei lançou eles com amarrações nos seus pés, nas suas mãos. E de repente o próprio rei olha e diz, para que todos possam ouvir, porque a voz do rei também é falada em todo o palácio. Eu não lancei 3? Eu vou falar para os crentes que não dormem no culto. Eu não lancei 3 na fornalha? Sim, rei. São 4 lá. Eu não amarrei-os? Sim, rei. Eles estão soltos. E o que está com ele tem mais fogo do que o fogo da fogueira. Meu Deus do céu. Alguém aí nessa noite reage no seu lugar, em o nome de Jesus. Deusa Artemis. Vou abrir algumas batalhas para você, já vou dizer o que a gente vai viver daqui para o final do mês. Quem é Reobote, quem é de Jesus? Levanta a mão. De amanhã até o último dia do mês nós estamos em jejum em 4 horas por dia. Não, eu perguntei quem é de Jesus. Quem é de Jesus? Não é nem para rir, é para fazer cara de quem está em guerra. Você está vendo o cenário do Rio de Janeiro? Você está vendo o que está acontecendo? Eu preferi ficar muito conectado ao que Deus estava falando nessa viagem. Eu detectei que em todas as igrejas, seja Éfeso, seja Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, qualquer uma delas, eu vi que na verdade sempre houve um principado regional regendo em cada uma dessas igrejas. Por exemplo, você vê que nem todas elas têm a mesma semelhança de problema. Você vai ver que em Tiatira tem um principado chamado de Jezabel. Você vai ver que em Esmirna, ela é chamada de igreja pobre, mas perante os olhos do Senhor é rica. Tem um Mamon ali, a cidade é rica. Tem sempre um principado para derrubar. E nós temos 2 aqui no Rio de Janeiro. Além da sensualidade, a violência. Ou a gente sobe na torre de vigia, ou você se prepara para os próximos dias, seus filhos serem arrastados para as esquinas e serem dizimados. Ou a igreja brasileira, que é a igreja da promessa, do próxima onda do avivamento,
é tomada de um fogo, de uma constância, ou nós iremos viver as piores páginas do cristianismo em todas as existências e em todas as épocas. Nós iremos fazer um jejum. Escuta, estava na mesa com os pastores hoje, no horário que nós chegamos, e eu havia falado sobre isso, vim pensando nisso, há um principado para cá. Muito me preocupa às vezes com algumas mortes consecutivas, algumas doenças consecutivas. Sempre tem um cabeça. Um pastor me disse que alguém sonhou conosco, desculpa, até comigo, dizendo que chegava um rapaz armado, e chegava lá em cima no gabinete, e o batalhão aqui embaixo dizendo, não vai ter culto, não vai ter culto. E isso não era aqui na igreja. Algumas semanas atrás nós ficamos imunes de alguns irmãos que moram na região da Carobinha. E lá nós temos um sítio. E nós fazemos muitos eventos lá. Quando Deus avisa, Ele pede que a igreja desperte. Nós iremos eliminar o principado daquela região. Não vou pedir desculpa para invadir comando vermelho, terceiro comando, ou o que seja, qual facção que seja. Nós somos de Cristo. Nós precisamos estar revestidos com as armaduras do Senhor. E se tem uma coisa que quebra principado, que quebra potestade, é o poder do jejum e da oração. Um lugar onde nós formamos um exército, um lugar onde nós recrutamos pessoas para avivar, não será atingido. Os anjos do Senhor estarão ao redor de toda a nossa Manaim. Se possível, até nome do sítio nós trocamos. Se possível, colocamos lá bem grande, Manaim, habitação dos anjos de Deus. A partir de amanhã, segunda-feira, se você não conseguir fazer as 4 horas, você se vira, mas dá um jejum para o Senhor. Entre nessa batalha. Não é só pelo nosso sítio, a causa é a nossa cidade. Neemias recebeu a carta no palácio e se importou com a cidade. Ele estava lá, servindo ao rei, no conforto e no luxo. E falou, como eu aqui, e meus irmãos morrendo? Não, é o Rio de Janeiro. A guerra do Rio é nossa. A guerra do Rio é nossa. Deus nos colocou nessa cidade. O seu bairro, a guerra é nossa. A sua rua, a guerra é nossa. Para nós não temos medo do Vidigal, não temos medo de Vila Aliança, Senador Camará. Para nós não há facção. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. A nossa linguagem não é de alemão. Qual área que você mora? Qual lugar que você habita? A nossa linguagem é a nossa linguagem universal. O Senhor Jesus é Senhor da nossa cidade. Nós estaremos nesses dias até o fim do mês em jejum. O sonho que foi dado, que não é para aqui, é para lá. Temos reencontro. Está comigo aí, não? Temos Reencontro Kids. E temos Impacto Jeans. Vamos cobrir os nossos irmãos. Há poder na oração do cristão. E não só isso. Vamos pedir a Deus com muita vontade, em que o avivamento que venha sobre o Brasil possa constrangê-los. Qualquer um tipo de força militante, nós iremos ganhar muitas vidas para Jesus. E aquelas cujo qual não se dobraram para Jesus não é responsabilidade nossa. A gente não vai salvar todo mundo. Os que não quiserem não serão pedra de tropeço para a igreja do Senhor. Você está comigo aí, não? Fique atento. Amanhã você vai acordar, vai oferecer 4 horas de jejum ao Senhor. Pastor, toma um remédio, toma uma água, um leite, alguma coisa. Se esforça. É espiritual, precisamos anular a carne.
Você precisa sair daqui da igreja e falar: eu vou para Vila Aliança tranquilo, porque não há mais guerra lá, paz. Ah, pastor, mas os últimos dias vai ser pior ainda. Você vai aceitar isso? Você esqueceu que vem a onda do avivamento? Ou você vai entregar tudo? O que o diabo quer? Que você acredite mesmo que tudo vai piorar. Tudo vai piorar. Por que o Senhor plantou essa igreja aqui? Por que Deus te fez como cristão? Para que nós sejamos uma referência onde nós estamos. Verdade ou mentira? Diga: amanhã eu estou em uma tremenda guerra. E em Cristo Jesus, eu e você, meu irmão, somos mais que vencedores. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas, Senhor. Então, a igreja de Éfeso, ela nasceu no meio de um paganismo. Repete comigo: a igreja de Éfeso nasceu no meio de um paganismo, pastoreada há muito tempo pelo apóstolo Paulo e pelo seu filho Timóteo, que mantém muitos conselhos. Ele dá um conselho para Timóteo. Qual o conselho que ele dá para Timóteo? Mantenha a chama acesa. Ele diz para Timóteo: Timóteo, aviva a obra em meio aos anos e torna ela conhecida. Aviva o dom, por favor. Aviva o dom, repete comigo: aviva a obra em meio aos anos e torna ela conhecida. Parece que um momento Timóteo quer esmorecer. Parece que em um exato momento Timóteo está dizendo: não dá mais. E Paulo não tem como ir, porque a carta, primeira e segunda, bota aí, aviva o dom. A primeira e segunda, ela é muito diferente. A primeira carta de Timóteo, aquele pastor empolgado, tudo está dando certo. Mas na segunda já tem uma perseguição. O paganismo já entrou com força. Paulo está preso. E Paulo diz: Timóteo, não tem como estar mais aí mais. O que a gente vê com essa carta? Não é tempo mais de pedir, é tempo de você fazer. Não é tempo mais de você pedir visita, é tempo de você visitar. Não é tempo mais de você ficar choramingando pelos cantos, é levantar a cabeça, irmãos. Há uma emergência da obra. Então ele diz: aviva o dom, pois isso quero lembrá-lo. Aviva o dom de Deus que colocou em você quando pus as minhas mãos em você. O que Deus quer da gente, irmão? Aquilo que a gente já tem. Você sabe que um pouco de fogo é só jogar combustível. O que Deus quer? Azeite da gente. Ele quer aumentar o nosso fogo. Ele quer aumentar. O desejo de Deus não é deixar a chama se apagar. Levítico 6,13: o fogo arderá continuamente sobre o altar, e a chama não se apagará. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58: firmes, constantes, superabundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, Timóteo, aviva o dom. Aviva o dom. Põe mais lenha, terá mais fogo. Ore mais, terá mais poder. Se entregue mais, terá mais revelação. É esse tempo que Deus quer para a gente. Então a primeira carta e a segunda são contextos totalmente diferentes. Há um pastor muito jovem, muito emotivo na primeira carta, e um pastor querendo desistir na segunda carta. Aí Paulo vai dizer: não tem tempo para desistir não. Aviva o dom, Timóteo. Olhe para o Timóteo ao seu lado e fala: se vira, joga lenha, levanta 3 horas da madrugada. Primeiro amor. Primeiro amor. Quem era de vigília no primeiro amor? Eu nunca, por exemplo, Vigília de Madureira era a mais famosa, não era? Bento Ribeiro, vigília, todo mundo ia. Vigília de Rehobote. Mas quem não quer recuperar o primeiro amor? Não, no outro dia tem que trabalhar. Ô filho do cão, tu saía da gandaia, ia para o trabalho. Não, tu não quer ir para o céu, não. Não. O cara era jureta lá fora. O diabo falava assim: nem eu me meto com ele. E agora se converte. Não, o outro dia eu tenho que trabalhar. O zumbi. A gente perde o primeiro amor assim. Primeiro amor, você chega na igreja, você nem vê a hora. Você fala: já acabou o culto? 3 horas, parece que é 10 minutos. Vai perdendo o primeiro amor. É canseira, é cansaço, é água, é banheiro, é fadiga. Qual o retrato que Paulo dá para Timóteo? Timóteo,
Já foi feito, camarada. Paulo, vem aqui, ainda mais não, cara, estou preso. Aqui, ó, degola. O que eu tenho que fazer? Meu filho, tudo que você tem que fazer, você já fez um dia, é só voltar. Na verdade, mais à frente, ele vai dizer assim: lembra de onde caíste, arrependa-te e volte ao primeiro amor. Na versão RC ou RA, vai dizer: lembra onde você abandonou. Então não é uma perda, é um abandono. E já vou explicar a diferença entre perda e abandono. É notório que alguns conheçam, mas vamos deixar gravado aqui. Então ele diz assim: ó, eu não vou aí, aviva. Aviva. O que ele está dizendo, aviva? Nós temos um mapa do avivamento. Nós sabemos como voltarmos àquela essência. Nós sabemos como voltar a sermos o que nós éramos, o que nós fazíamos e o que nós seremos. Então eu sei avivar. O problema é que eu não quero, porque dá trabalho. Dá trabalho, irmão. Dá trabalho ficar na presença de Deus. Dá trabalho sujeitar uma liderança. Dá trabalho estar envolvido na igreja. Dá trabalho. Você não quer mais trabalho, você quer conforto. Então não terá avivamento. Aí, se acontecer com essa igreja de voltar de novo a ser uma boate, não se queixe. Seu nome vai estar registrado pela sua ineficiência. Se a igreja do Brasil sofrer catástrofes que não eram para sofrer, não culpe a Deus não. Deus, onde tu está? Meu filho, eu estava, você que não fez. Estava lá em Efésios. Alguém deixou de fazer para que os reis daquele lugar dominassem. Então, por favor, Timóteo, aviva a obra. Está comigo aí não? Aviva a obra. Aviva o dom. Quem aqui tem habilidade de fazer alguma coisa? Está parado? Se mova. Não precisa levantar a mão. Se mova. Se você chegar naquele dia do tribunal, Deus vai lhe cobrar aquilo que Ele lhe deu e emprestou. Lembra da palavra do banqueiro? Um recebeu 2 talentos, o outro 4, o outro 1. O que enterrou 1 talento, chegou no final e falou: eu tinha medo, eu vou colocar umas palavras aqui, né? Eu me zanguei com a liderança, não quis fazer mais, porque a liderança foi rude comigo. Deus não está perguntando o que eles fizeram, Deus está cobrando de você, porque o dom é teu. E afinal de contas, quando Deus coloca uma liderança que você acha que é grosseira, é para te tratar. Por quê? Ih, caramba, isso aí foi forte, hein? Por quê? Porque o queridinho Naamã saiu das suas terras todo avantajado. Eu vou chegar lá na casa do profeta, ele vai estender um tapete vermelho, tem café, vai ter bolo com goiabada, vai me receber bem, porque eu sou braço do rei. Ele não foi recebido assim não. Deus queria tratar ele na porta. Quando ele chegou o servo de Naamã, possivelmente servo de Eliseu, possivelmente Geazi, falou: ó, Eliseu está ocupado, mas mandou você se banhar. Como é que é? Ele vai falar comigo? Não, não. Quantas pessoas vão embora assim logo? Ah, o pastor não tem gabinete? Não, não, vai embora. Quem está leproso é você. Esqueceu disso? Aprenda com a mulher cananeia. Ela chega para Jesus e fala assim: Senhor, me dá pão aí. Jesus olha para ela e fala assim: eu não vou tirar o pão dos meus filhos para dar para os cachorrinhos. Chamou ela de quê? Você ouviu. Mas quem estava com fome? Quem era o interesse de alimentar-se? Dela. Mais uma vez, bota a mão nas costas desse irmão e fala: o fardo é teu. Mas a gente acha que é muita humilhação. Nossa, é muita humilhação. Achei que ele ia chegar aqui, impor as mãos sobre mim e a minha pele seria como a pele de um menino. Não, vai lá e se banha no Jordão. Você deve conhecer, se vai em Israel, você vai ver que Rio Jordão, ele é barrento. Não é nada agradável entrar no Jordão. E ele vai dizer: tem rios melhores. Rios melhores, lugares mais confortáveis, não te cura, não te trata. Olha para o irmão do seu lado e fala: não adianta sair de Reobote é levar o problema contigo. Fala para ele com voz de profeta, com voz de anjo, diga assim: fica aqui, submeta, você precisa disso. Agora dá um beijo para acalmar ele, vai, por favor. Beija aí o rapaz, cara. Ô Ilber, beija um amigo aí, cara. Esse aí. Pode deixar, beijo de crente, irmão.
É bem de crente. Ele não é gay não, filho. O menino que está visitando, o Wilber foi beijar ele. Sai. Gente, é resolvido, cara. Você está comigo aí, não? Então presta atenção. Quando a igreja foi fundada, quando Timóteo assumiu essa igreja, possivelmente ela estava no ano 50. Dá-se a entender pelo tempo em que João mandou a carta no ano 90. Então do ano 50 para o ano 90 são 40 anos. E o que a gente tem de mensagem com isso? Primeiro, amor se perde com o tempo. Ou a gente se acostuma. Por que pessoas divorciam? Porque se acostumaram um com o outro. Você acredita em pessoas divorciando que se amam? Sério. Tem pessoas saindo da igreja que amam a igreja, mas está acostumada. Dentro dela já é um cisma assim, não acho que aqui tem mais Deus, eu acho que Deus tem um tempo novo para mim. E ela vai criando, e ela nem entende que na verdade é a frieza dela que está dando opção para ela. Porque quando você não é tocha, a brasa que manda em você, irmãos. Quando você não queima, não tem pavio, você vai ser guiado pelos seus sentimentos. Eu acho que eu preciso de uma renovação. Eu acho que eu preciso de um rapaz que me ame, uma menina que me ame. Eu estou sendo muito desvalorizado. Eu acho que eu preciso ser mais reconhecido ministerialmente. Estou muito parado. Deus me deu um dom. Trabalha. Está pregando no vagão? Não. Está pregando na praça? Não. Timóteo, o dom não é no púlpito só. O dom não é aqui, irmãos. Aqui é muito fácil. Botei para você aqui um terninho azulzinho, aqui, ó. Estou aqui, ó. Gente, estou com oportunidade. Isso aqui não é nada, filho. Quantos pregadores vão para o inferno depois da pregação? Não sou eu. Quantos pregadores batem na esposa depois da pregação? Não se iluda com isso não, filho. Foge disso. O negócio é aí, ó, nos bastidores. Quem sou eu depois que o microfone desliga, que a luz se apaga? Está comigo aí, não? Fala assim, aviva a obra e torna ela conhecida. Das 7 igrejas, a primeira a morrer foi quem? Éfeso. A maior lâmpada foi a que apagou com mais rapidez, porque abandonaram o primeiro amor. O trabalho não substitui o amor também. Porque eu falei lá no início assim, ó, quer voltar ao primeiro amor? Então trabalha. Mas não adianta trabalhar murmurando. Presta atenção. O pai de João Batista, Zacarias, dá-se a entender que ele estava trabalhando só pela escala. Dá ou não dá? Porque ele questiona o anjo. Ele recebe a punição do anjo. Qual é a punição? Não vai falar até o menino nascer. Então dá para entender que ele foi forçado pela escala do sacerdote. Mas o coração dele não queria estar ali. Também não tem resultado se eu trabalhar somente pela formalidade. Fui para a igreja porque eu estou escalado. Não, cara. Se a tua paixão não for ainda chorar, não for ainda se quebrantar, você está fora. Eu não estou dizendo também que você não tem que deixar de vir por isso. Vem, mas no meio do caminho cai a síndrome de Asaf na sua vida. Que quando você chega aqui, você possa contemplar. Possa ver o mundo espiritual de forma diferente. Então não é apenas trabalhar para negociar o cargo. Se eu não for, eu vou perder o ministério. Se eu não fizer, vão me tirar. Não é isso. Você não se move pelo esse sensacionalismo seu. O trabalho não substitui o amor. Repete comigo, o trabalho não substitui o amor. Lembra o que ele falou? Vocês rejeitam uma obra no Nicolaíta. Então estava lá, ó. A gente está aqui só para manter a igreja aberta. Então todo mundo com espada na mão, mas ninguém com coração no altar. Eles só estavam preocupados em se defender das heresias, mas ninguém voltando mais, largando os seus uniformes da consolidação, largando o seu serviço para vir chorar. E eu louvo a Deus. Pergunta por causa do quê? Porque quem trabalha numa escala chora na outra. Quem trabalhou no estacionamento de manhã? O Caio já está aqui. Quem trabalhou no estacionamento de manhã? Tem alguém, não? Aonde? Agora está no culto. Se outros faltaram, estão fora da visão, nem cumpre a escala, hein, Caio? Nem cumpre a escala nos próximos cultos. Tem que trabalhar, mas precisa ser devoto também. Pastor, o que o cara vai fazer? Não vive mais? Ou ele escolhe, ou quer servir, ou não serve. Servir tem um preço, que se fosse para todos, isso aqui era um bordel.
Servir é para quem quer se dedicar, quem quer ter uma vida piedosa mesmo. Então, em um culto você trabalha e no outro você entrega a sua oferta de adoração. Senão você vai apenas viver do trabalho, que é o que o Éfeso estava fazendo. Eles estavam lá, não, a gente não vai deixar os lobos entrar aqui no meio. Mas ninguém adorava. Então eles ficavam de frente para a igreja, mas de costas para o altar. E Deus falou assim: meu filho, serviu? Agora vira para cá e me serve. Essa é a lógica para não perder a paixão. Essa é a lógica para não perder o primeiro amor. Trabalha. E por que você tem que voltar para Deus? Porque você vai raspar com pessoas. Você vai lidar com pessoas que não tiveram um dia muito bem, que pensam diferente de você. O que você vai fazer para esse irmão não raspar contigo e você ficar zangado com ele? Você vai olhar para a cruz e vai falar: assim como Jesus me perdoou, eu também perdoo ele. Então o excesso de escala não significa ausência de relacionamento com Deus. Foi a falha de Éfeso. Éfeso quis trabalhar, quis servir, mas não quis adorar. Tem alguém comigo aí? Não. Então nenhum trabalho, repete, nenhum trabalho substitui a adoração. Tinha alguns que não negociaram o chamado, tinham, mas estavam céticos. Agora ele diz assim, ao que vencer, na verdade, o vencedor não é o que nunca caiu. Repete comigo: o vencedor não é o que nunca caiu, mas é o que lembra aonde caiu e se arrepende e volte ao primeiro amor. Quem nunca falhou? Por favor, vou perguntar para uma igreja que entende de palavra. Vocês são muito munidos de palavra. Quem já falhou mesmo congregando aqui? Levanta a mão. Alguns falharam e desistiram. Mas segundo a Bíblia, o vencedor não é quem caiu, quem falhou. Para a Bíblia, é quem não desistiu quando caiu. É quem não desistiu quando foi disciplinado. É quem não desistiu no dia da sua fraqueza. Porque a Bíblia diz: se te mostrar o frouxo no dia da sua angústia, sua força será pequena. Quantas vezes, Senhor, o meu irmão pecará contra mim? 7, 70 vezes 7. O vencedor perante a Bíblia não é aquele que fica estagnado. Eu caí, agora vou largar tudo. Não, mas aquele que fala: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então glória a Deus no seu lugar aí. Agora olha o que ele diz: aonde caíste? Onde caíste? Então ele manda, bota lá, Wendel, por favor, aquele fly, onde caíste? Então ele diz assim: aonde você caiu? Onde caíste é o que você tem visto até hoje, feito até hoje, como acontece com muitas pessoas. Aonde eu caí? Existe um lugar onde eu parei. Todos nós devemos saber aonde nós paramos. Por exemplo, se você tem uma dívida financeira, aconselho que você volte e veja aonde começou essa bola de neve sua. Se você tem uma briga no casamento, é notório que você talvez não corrija o problema atual, mas que você vai lá, volte e rebobine e veja aonde começou essa briga. Porque o mal ele se elimina na raiz. Então o texto nos diz claramente aonde eu caí. Existe um lugar na minha queda. Eu falei para o pastor Sérgio agora, ele falou que na quarta-feira passada teve jogo do Flamengo na quarta-feira. E ele falou que o culto da manhã bombou. De um monte de gente. E ele foi nomeando muitos líderes. É assim que começa. Eu amo futebol, você sabe que eu vou. Eu vou sábado quando não tem nada, quando tem casamento não vou. Eu vou no dia de terça-feira. Não dá para brincar nos últimos dias, trocar um culto pelo jogo de futebol. Não dá. Não tem como. Não existe. O Fly foi anunciado na quarta-feira, que hoje nós começávamos uma série de Apocalipse. Cadê a liderança da igreja? Tem mais discípulos do que aqueles que lideram eles. Acho que a gente tem que começar a tirar, botar o líder no banco e levantar alguém da cela. Porque uma vez que a gente não faz isso, a gente mostra que as pessoas que estão erradas e as que estão certas têm o mesmo valor. E não é assim. Ninguém cai da noite para o dia.
Ninguém trai a esposa da noite por dia. Ninguém falha ou vai falir da noite por dia financeiramente. Tudo tem um princípio. E nós sabemos aonde nós caímos. Nós sabemos aonde nós fracassamos. Qual é o conselho dele? Lembra de onde você caísse. O que você vai fazer? Arrependa-te. E agora? Volte às primeiras obras. O Davi, ele pecou. Aí ele falou assim, Deus não me puniu, então está tranquilo. O problema é quando a gente acha que Deus não está punindo a gente. A gente faz essa mesma coisa a segunda vez. É igual um roubo na empresa. Você hoje pega R$100 na empresa. Aí o dono não percebeu. Amanhã você pega mais 100. Amanhã você pega mais 100. O mal se corta pela... Lembra de onde caíste. Arrependa-te e volte ao primeiro amor. Hoje eu não estou conseguindo mais ouvir louvor. Certamente você ouviu uma música do mundo. Hoje eu não estou conseguindo ficar em santidade com a minha esposa. Certamente você olhou para outra mulher. Só quero trazer umas janelas para vocês imaginarem aqui. Que alguém caiu em algum lugar. E Deus está mandando assim, vai lá. Levanta daquela queda. Ergue daquele dia porque você sabe. E volta logo, porque o final do Apocalipse é: se você não fizer, eu vou te remover daí. Aviso está dado, né, gente? Tem alguém comigo? Dá um glória no seu lugar bem alto. Ele vai dizer em Timóteo uma palavra muito coloquial para os nossos dias. Abra aí, por favor, 2 Timóteo 4:2. Rendeu, põe na versão RC. 2 Timóteo 4:2. 2 Timóteo 4:2. 2 Timóteo 4:2. Vai. 2 Timóteo 4:2. Foi não, meu filho? Obrigado. Muito obrigado. Insiste. Timóteo, prega a palavra. Lembra que eu falei que é uma diferença da primeira carta para a segunda carta? Imagine que essa segunda carta de Timóteo é a resposta que Paulo está dando para Timóteo. Timóteo mandou uma série de cartas para ele. Gente, está muito ruim a mensagem, porque o que tem de gente levantando para ir no banheiro, fazer pipi, fazer totô, beber água, está muito ruim, ou eles estão muito frios. A mensagem hoje é do primeiro amor, né, gente? Eu devia estar agarrado nessa mensagem, né? Olha o que ele diz, que prega a palavra, enche em tempo e também fora de... Qual a colocação que nós temos aqui? A primeira carta era a igreja que tudo estava fazendo. A conta estava pagando, todo mundo estava se convertendo, tinha batismo todo mês. A igreja das crianças estava explodindo, os casais estavam sendo consolidados. Mas na segunda igreja, a bola murchou, a segunda carta. E agora é uma carta onde Timóteo está querendo lançar tudo fora, tirar a mão do arado. Então Paulo começa a dizer, aviva o dom. E agora, Timóteo, eu não vou mais pregar. Paulo, eu não vou mais pregar. Por quê? Porque os homens de Éfeso estão cada vez mais prostitutos. Timóteo, esquece eles. Quando ele diz, prega a palavra, insta em tempo e fora de tempo, retaguarda, repreenda, exorte com toda a comunidade da doutrina. O que ele estava dizendo? Timóteo, assume o teu posto. A palavra insta tem nela um monte de adjetivo. O fato de ele dizer insta, ele está dizendo: o que tenho visto hoje é o fato de Efésios acontecer com muitos lugares onde caíste. Insta. A palavra insta, ela está dizendo para uma coragem que Timóteo tem que tomar para ele subir a torre de vigia de novo. Ele está dizendo: Timóteo, você tem que insta, você precisa insta. Insta quer dizer, permaneça no seu posto. O que o apóstolo está dizendo para o jovem Timóteo é: quando uma estação de crise, de escassez se apresentar, permaneça no seu posto. Alguém viu um acidente de balão no último dia? Um acidente de balão que houve, foi em Boituva, Rio Grande do Sul. Que o balão foi caindo, aí o comandante daquele balão, o cesto foi caindo na terra, foi se arrastando, ele pulou. Pela lógica, quando é um capitão, ele é o último a sair do barco. Quem lembra do filme aqui? Titanic? Você viu aquela cena do capitão? Você viu as pessoas sendo treinadas? As pessoas foram treinadas para esse momento. Qual é o treinamento de uma embarcação?
salvo os tripulantes, nós somos os últimos. É defender a pátria da sua nação, é morrer pela causa. Timóteo está querendo largar tudo. Paulo falou para ele, insta. A palavra insta é, eles podem largar o posto, você não. Volta para o púlpito, Timóteo. Assume o teu posto. A palavra insta é favorável ou não. Queira eles ouvir ou não. Não te omita a mensagem. Se ninguém quer ouvir, prega. Se tem alguém para ouvir, prega. Se as pessoas levantam e vão embora, prega. Se elas estão virando o olho, prega. Se elas estão de ouvido fechado, pregue a palavra, Timóteo. Uma tipologia é, suponhamos que vocês todos vão embora, as portas são abertas, e Deus está dizendo para mim, Timóteo, prega. Mas ele foi embora, Senhor, prega, Timóteo. O fulano não quer mais ficar aqui, prega, Timóteo. Abacuque, ele tem um tempo de calamidade, você conhece, né? Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, todavia me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Bota Abacuque capítulo 12, verso 1, por favor, vê se é isso. Abacuque capítulo 12, verso 1. Aleluia. Bota a versão que ele diz assim, ó, subirei. Muito obrigado. Qual o tempo aqui? Calamidade. Tempo de? E tempo de crise. O que Deus, Abacuque quer de Deus? Eu quero resposta. Quer resposta? Insta. Tem gente querendo ouvir a voz de Deus, né? Mas parada, sem fazer nada. O que o Abacuque faz? Ele fala insta. O que é insta, irmãos? Nós fomos chamados para sermos o quê? Atalaia. Eu não vou me ousar. Acho que eu vou. O que é insta, irmão? Sai daí. Deixa eu. O que é insta, irmão? Obrigado, filho. O que é insta? Atalaia. Ponto mais alto. Sabe por que a sua casa de repente está sendo bombardeada? Porque é falta de vigilância sua. O que o Senhor diz para Abacuque? Quer me ouvir? Então sobe. Ele fala, então subirei até a torre de vigia e ficarei ali de guarda. Ali esperarei. Eis que o que ele diz, ouvirei o que ele diz. Que resposta dará na minha queixa? Abacuque perguntou algumas coisas para o Senhor. O Senhor falou assim, se você desistir, eu não faço nada. Ele foi chamado para ser um profeta, mas estava um no meio do povo. Aí Deus falou assim, você não é povo, você é profeta. Enquanto você estiver no meio do povo, eu não vou te usar como torre de vigia alta. Talvez o que esteja faltando, não sei na vida de muitos, mas de alguns aqui, é essa posição, essa postura de insta. Está na torre de vigia, está no lugar da brecha. Sabe, irmãos, está no lugar, a Bíblia diz que o valente, ele entra na casa, a primeira coisa que ele manietar é travar, é amarrar, é o valente da casa. Por que às vezes o inimigo toca nos filhos? Porque os pais estão manietados, estão amarrados. Porque um ladrão na sua sanidade, ele não vai atacar os filhos. Se ele atacar os filhos e deixar o pai solto, ele está perdendo, porque enquanto tempo que ele gasta com o filho, o pai, se souber do grito, se souber do perigo, vai ir para cima do ladrão. Mas ele não, ele pega a pessoa mais forte da casa. O que falta para muita gente é o insta, sabia? De estar na torre de vigia novamente, de voltar para o lugar onde nunca deveria ter saído. Não é à toa que ele diz, lembra de onde caísse. Qual lugar que você está que não é para você estar? O que você não está fazendo que era para você fazer? É sério, igreja. Ele vai para lá. Você conhece o versículo mais conhecido de Abacuque, que é o 3:2. Ainda que a figueira não floresça. Ele está dizendo assim, estou aqui. Se Deus agora ousar me responder, eu vou ouvir. E se Deus não fizer, não tem problema. Eu vou estar no lugar certo,
na esperança certa, na convicção exata. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Qual o sentimento de Abacuque? Se Deus quiser punir, a culpa for minha, eu estou frito. Mas agora, se Deus tiver uma sentença e a culpa não for minha, lavei minhas mãos. Dá uma olhada para o irmão do seu lado e fala: insta na sua vida. Fala com mais velocidade, por favor. Fala para ele: insta. Agora, com licença, viu? Você viu a cena do Titanic? Qual era a cena? Só a Tati que pode ir no banheiro, viu? Gente, a gente fala assim, mas eu sei que tem pessoas que, na verdade, tem um problema de saúde. Mas tem gente que, tu vê, é frio mesmo, é morno mesmo. Mas um ou outro, sem problema. Não estou dando margem para você, não. Presta atenção, a palavra insta significa, para o jovem Timóteo, que a estação da crise, da escassez, ele precisa permanecer no posto dele. Não dá para Timóteo ser pastor quando a conta se paga. Não dá para o pastor ser pastor, o Timóteo ser pastor, quando tudo está fluindo. Na verdade, o insta é quando dá e quando não dá. Não dá para você dizer que é crente, cumprir a escala quando tudo está favorável. Está tudo favorável, lá em casa está uma brisa que só, está maravilha, as contas estão pagas, por isso que eu estou servindo. Não. Pregue em tempo e fora de tempo. Então, quando o insta teu for startado, independente da sua condição, que seja boa ou não, você deve ter sobriedade nisso e cumprir a tua chamada nisso. É na alegria ou na tristeza, é na saúde ou na doença, é quando eu quero e quando eu não quero. Por favor, igreja, assuma o seu insta nessa noite. Alguém pode dar uma reagida ao Senhor aí? A palavra insta significa tomar uma postura dura. O que Deus queria, o que Paulo queria de Timóteo? Timóteo, toma uma postura dura. Repreenda com velocidade. Fale da palavra. Pregue em tempo e fora de tempo. Eu quero que você transicione o que eu estou falando aqui, por favor. Timóteo, pregue. Paulo, mas ele não quer ouvir, pregue. Ninguém está dando atenção, pregue em tempo e fora de tempo. Insta. Servir a Deus de forma confortável ficou opcional para muita gente. Timóteo está enfrentando uma crise, está sendo balançado na igreja. A deusa Artemis está fazendo cada vez mais discípulos. Olha só, tem aquela da Nike aí, por favor. Olha a outra deusa titularizada naquele lugar. Quem está com tênis da Nike aí, fica de pé. Quem está com tênis da Nike, fica de pé. Fica de pé. Fica de pé que está com tênis da Nike, por favor. Camisa da Nike, bermuda da Nike, cueca da Nike, carteira da Nike, boné da Nike. Aí. Olha aí os irmãos pagãos. Fica de pé rapidinho, estou falando sério. Não é para expor vocês não, mas fica de pé. Não é para expor não, mas fica de pé. Tira a foto, por favor. Sabe qual é a metodologia, a ideia? Eu sei que é muitas, a gente abriu, muitas possibilidades. Mas olha de onde surgiu a ideia da Nike. O nome dessa deusa era deusa, tá vendo? Essa foto tem lá, ó. Essa deusa, ela tem essa asa assim, ó, com essa vírgula até lá, ó. Olha onde se criou. Qual é o nome dela? Deusa Nike. Por isso que se dá o anúncio da palavra Nike. Você deu o seu dízimo, a sua oferta para uma deusa. Parece uma loucura, mas a gente financia por ignorância. A deusa Nike era uma deusa dos Efésios também. E hoje nós temos uma marca chamada Nike, que é um paganismo em nossos meios. Parece assustador, mas é real.
Pastor, não acredito em você, então ponha no Google. Põe assim, deusa Nike dos Efésios. Nós damos oferta, compramos um tênis e alimentamos uma heresia. Olha aquela vírgula lá. Aquele é Nike, aquele está endeusado, meu irmão, aquilo lá. Olha quanta verdade. Quando a gente fala, agora vocês parecem que deram atenção a tudo, né? Mas parece que era só, essa luta é de Timóteo, não é minha não, mas o que Timóteo combateu, a gente está botando no peito e abraçando. Será que se orar vai cair demônio aí, não? Pode sentar, irmãos, por favor. Quando os varões de Atos Apóstolos foram convidados a receber Jesus, eles tinham livros de mitos e livros de feitiços na sua casa. Eles queimaram tudo. Mas assim, de verdade, quando eu sou inocente, tudo bem. Eu já deixei de comprar uma blusa que eu achei maneira, que ela tinha um tridente, não sei qual é a marca. Qual é? Oscar. Eu fui agora num negócio, numa fábrica de tecido lá, muito bonito, botei uma jaqueta, linda demais. Falei, Bárbara, vou levar. A jaqueta era double face, tá bom o meu inglês? Não? Dupla face, para quem não entende do inglês. Quando eu virei o outro lado, era uma caveira. O sangue de Jesus tem poder. Economizei $300. Você está comigo aí, não? Quem quer desfazer do Nike? Leve os seus deuses para casa. Leve os seus deuses para casa. Veja como nós ousamos hoje a errar. E é sério. É sério. E a maioria que está usando Nike ainda é falso. Hã? É sério? Parece que é brincadeira, mas é sério. É muito sério. Talvez eu sei na sua inocência, eu não estou falando para você queimar nem tirar nada não, mais ou menos. Mas eu estou querendo abrir os olhos. A pessoa se converte, mas tem um cordão do antigo namorado. Se converte, tem uma foto do antigo namorado, tem uma roupa, tem algo do passado. É a mesma coisa, depois que você vem para Jesus, Jesus começa a iluminar essas coisas que você acha que não tinha nada a ver, ó. Nada a ver, ó. Aí Deus num culto joga para você a luz. Por que a vida é estagnada? Amarrações. A deusa Nike do teu lado aí, ó. É uma verdade, gente. O pastor está falando abobrinha. Não estou não. Olha a história que você vai conhecer tudo. E essa fotinha é bem recente de lá, viu? Olha o Naicão aí, ó. Vê se o irmão não tem cara de vírgula. É uma deusa. Olha o que se faz agora, pastor. E aí, meu irmão? Dá teu jeito. Porque o que Timóteo combateu da deusa Artemis, ele teve como combater. E ele botou dureza. Agora tinha outra chamada Nike, que hoje nós falamos Nike, que é uma deusa grega, que foi levado para a Ásia, e tinha um templo dela lá. Olha a circunferência do Nike aqui, e olha a asinha dela lá. Satanás. Sangue de Jesus tem poder. Tem gente distanciando do irmão que está de Nike aí assim. Parece uma brincadeira corriqueira nossa, mas é muita verdade. A gente é munido dessas coisas a todo tempo. Então, qual é a palavra para nós? Insta. Repete comigo, insta. Quando a tripulação do navio quiser ir embora, o comandante tem que ficar. Você precisa morrer pela causa, Timóteo. A palavra insta é Timóteo, morre.
a viva obra, pregue. Morre pelaquilo que você tem convicção. Eu acho que o que mais pegava na igreja primitiva era a convicção que Estevão tinha. As pedras eram lançadas sobre Estevão, e Estevão só falava assim: eu só vejo o filho do homem sentado à direita de Deus. Que convicção esse cara tem? Eu vejo a convicção de Pedro de querer ser martirizado igual Jesus. Da mesma forma, Pedro fala: por favor, me vire de cabeça para baixo. Que convicção ele tem? Eu acho que o que pode confundir no mundo o inimigo é a convicção da nossa fé que a gente tem. Pastor, estou na maior crise da minha vida, pensei em desistir. Amado, pastor, estou numa crise ministerial, quero largar tudo. Não vale a pena. Mas eu estou fazendo sem amor. Agora já conhece o caminho. Faz amando, faz se apaixonando. Aproveite que amanhã você vai fazer jejum. Então você vai neutralizar Instagram, rede social, televisão, e vai botar a cara no pó, cara na Bíblia e leitura. O que Deus quer da gente? Timóteo. Olhe para a pessoa do seu lado, diga para ela: E o engraçado que ele diz assim, Apocalipse capítulo 2, verso 7, por favor. Apocalipse 2, verso 7. Posso ler? Terminei. 2, 7. Ih, nem vem. Forçadão. Eu estou 40 horas aceso, irmão. Quase 2 dias sem dormir. Já passou de 40, né? Eu estou 45, tá certo. Quase 2 dias sem dormir, irmãos. Tem gente que insta. Eu vim por causa disso que eu gosto. Você sabe que na caravana alguns falam assim: não aguento não, vou para casa dormir, só semana que vem. Falei: o quê? E se eu conseguisse voo, chegasse mais cedo, eu pregava de manhã também. Vocês ficaram faltando nada, que eu vi a mensagem de manhã, foi um arraso. Mas eu faria. Os pastores têm que aproveitar, enquanto eu estiver aqui, eu vou falar. Eu vou falar, eu gosto, Obrigado, quem falou para mim? Eu vou falar, eu gosto. Fui chamado para isso. Não tem como. Querer, você me ouviu, não? Talvez assim, eu vejo algumas pessoas esfriando, tipo, caras e bocas, né? Quer ver? O esfriamento que eu detecto na igreja. Estão muito próximos de Jesus, muito próximo de mim, senta aqui na frente. Aí começam a enjoar. Começa lá para trás do Senhor. Né, Renata? Para trás. É notório. A pessoa está bem com o pastor da igreja aqui na frente. Mó carão, pastor. Ai, sorriso. Toda hora sorriso. Está rindo de quê, filhão? Está rindo de quê? Não, pastor, está aqui na frente. Começa a ficar engraçado. Lá atrás. É normal. E a gente detecta isso natural. Presta atenção. Quem tem ouvido para ouvir o que o Espírito diz? Complete. Você sabia que a palavra quem tem ouvido para ouvir, ouça, não se refere ao seu membro auditivo? Põe a mão nas suas orelhas. Não é sobre isso. Mas a palavra quem tem ouvido para ouvir significa quem tem disposição para obedecer. Eu ouvi algo, agora no término dessa caravana, de um dos nossos devocionais, que eu quero fechar aqui com vocês agora, seu Ivan. Foi a seguinte colocação. Aline. Evangelho de João, capítulo 2. Jesus foi numa festa de casamento. Foi aonde? Fazer o quê? Na festa. Jesus foi na festa de casamento fazer o quê? Na festa. Só que você sabe que a história da festa é que o vinho acabou, correto? Sim ou não, irmãos? Aí você sabe lá que tinha as talas de água lá e Jesus falou assim: encha ela, correto? E depois que ele encheu, ele falou assim: pega agora o vinho
e apresente ao mestre de cerimônia. Apresente a quem? Ao mestre de... Você já visualizou essa pessoa num casamento, mestre de cerimônia? É aquele que fala a entrada, fala no meio, fala no final, aquele que coordena a ordem da entrada de todos, onde todo mundo vai sentar, aquele que sabe tudo da festa, pelo menos é para saber. Então Jesus falou assim: espera aí, tem alguém para testificar se esse vinho está sendo válido. E a taça que foi cheia foi pegue e entregue ao mestre de cerimônia, a pessoa habilitada, indouta do assunto. E ele disse assim: espera aí, eu vou em muitas festas e sempre me serve o vinho de ótima qualidade no início, porque depois que eu já tenho experimentado de muitos vinhos, o inferior serve no final. Mas aqui é diferente. O melhor vinho está sendo servido agora. Já reparou isso? Agora eu quero chamar a atenção para a cereja do bolo. Jesus é Senhor, Ele é Rei, mas Ele falou assim: eu preciso de alguém que saiba do assunto para testificar se esse vinho é válido. Você tem um líder? Você tem um pastor? Você tem um marido? Você tem um pai? Você tem um superior? Se Jesus, sendo Ele, bota na mão de alguém habilitado para testificar se o vinho é de verdade, é de boa qualidade, por que vocês não aceitam a repreensão daquele que está acima de vocês? Ele é Senhor de tudo, mas Ele falou: mas leva lá, porque Ele estudou para isso. O pastor não está ali de palhaçada. O líder foi colocado para isso. Então, se tem alguém para testificar, se tem vinho, alegria, unção na sua vida, é aquele que Deus colocou sobre você. Então, quando um líder, quando um pai, quando uma mãe, quando um superior falar que não está bom, não argumente, não está bom, porque você não sabe nada do vinho. Sabe quem tem a faculdade do vinho, quem é colocado para aquele posto. Então, uma colocação do vinho agora é bem interessante, porque a maioria de nós já fomos repreendidos pelos homens. A maioria de nós, ouvindo essa mensagem, fomos repreendidos pelo Espírito Santo e por Deus. Sabemos que o nosso primeiro amor já foi embora há muito tempo. Tem gente aqui que fala assim: eu só não saio da igreja porque eu tenho medo de ir para o inferno. Olha o medo. Não é a paixão de ir para Deus, para o seio de Abraão, mas tem medo do inferno. Até repete a frase de Pedro: não, para onde eu irei se eu só tenho as palavras? Mas o que adianta estar assim aqui e cético, sem paixão, sem amor, não borra mais maquiagem, não tem mais prazer em falar com ninguém? A pior coisa da sua vida é você pegar essa guitarra, desligar. Wesley, é guitarra ou baixo? Baixo, né? É baixo, né? Então, baixo assim. Assim? Isso. A pior coisa é você pegar o baixo, desligar aqui. Acabou o culto, Wesley. O que eu já vi fazer. Acabou o culto, desliga tudo. Aí solta. Solta, deixa o Serginho, depois ele faz. Nossa, vai embora agora, correndo assim. A pior coisa é isso. Qual é a questão de um levita? Terminou de tocar? Deixa o baixo. Deixa o baixo. Cumprimenta a igreja. Lá. Pô, tu foi. Menino esperto, né? Tá orando com alguém, Wesley? Tem ninguém, não? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem, Carol? Qual a sua idade? Perguntei a sua idade. 20? Está disposta? Presta atenção, irmãos. Eu já vi aqui. Dá para criar. Presta atenção. O que eu mais vi aqui na minha vida é isso. É o que eu fiz com o Wesley aqui agora. É a escala que você faz, mas a ausência de relacionamento. Por quê? Porque você serviu e não quer contato com ninguém. Você foi setado.
supervisão, pastor, líder de célula. Hoje a igreja é dividida por supervisão. Pô, vai viajar, pelo menos dá um toque no meu celular, mesmo que eu não veja a mensagem, quando eu te cobrar, pastor, mandei a mensagem aí, manda a mensagem aí. Alguém tem que testificar o teu vinho, irmão. Viver uma vida de cristianismo é uma vida de relatório. Ah, não posso, pode fazer tudo, mas se protege. O que para muitas pessoas é cobrança, para nós é proteção. Meu irmão, a pior coisa do mundo, quem é mãe aqui, levanta a mão. É o telefone do teu filho acabar e ela não saber onde você está. É ou não é? Se protege, irmãos. Deixe Jesus hoje testificar o seu vinho. Eu não estou falando para pessoas que estão para desistir, mas estou falando daqueles que não querem desistir, daqueles que querem se acender, daqueles que querem fumegar, daqueles que querem se apaixonar, aqueles que querem voltar a chorar. Sabe, irmãos, talvez o que fica muito latente na gente é o seguinte: já conheço tudo. O problema de conhecer tudo é você não estar cabível para nada mais, porque a taça está cheia. Então, se a taça está cheia, não há espaço para mais nada. Mas o interessante é você saber, conhecer a Bíblia, mas não perder a essência, porque a Bíblia diz que a letra mata, e o seu saber. E quando eu me encho de letra, eu não me encho do Espírito. Então o negócio é vir na igreja como se não soubesse nada, mesmo sabendo de tudo. O melhor da igreja é você vir, mesmo que você saiba aonde começa o louvor, aonde vem a palavra, mesmo que você saiba aonde orar do anúncio, você fala assim: não sei de nada. É você se resetar, é você não deixar a conformidade, o mecanismo se matar. Porque eu entendo a igreja de Éfeso, porque é duro pregar doutrina, é duro ter postura, mas não adianta eu combater o mal para não entrar e eu dar as costas para Deus e não oferecer a minha adoração. Hoje à noite a gente esvaziar a nossa taça. Eu vou repetir mais uma vez para que você entenda. Hoje à noite nós esvaziarmos a nossa taça. Pastor, mas eu vou jogar fora. Dai-vos, ser-vos a dado. Nós iremos hoje sair daqui batizado com um vinho novo. Eu derramo a minha taça e ele transborda o meu cálice. Está comigo aí, não? Quem hoje quer sair daqui chorando ao entrar no seu carro, receber um espírito do quebrantamento, do choro, do primeiro amor? Quem hoje está disposto a vir aqui se derramar, sabe? É a vinda da não desistência. É a vinda de você se renovar. Irmãos, eu sei que vai lotar já, mas se mova. Sabe? Se importe com o que você ouviu. Olha a igreja de Éfeso, onde foi parada. Olha a igreja de Éfeso, onde ela se levou. Por tanto trabalhar, se perdeu. Por tanto se envolver, não se envolveu. Se envolveu com pessoas, mas não se relacionou com Deus. Sabe, irmãos, se há algo dentro do seu coração, seja de uma liderança maior ou menor aqui na igreja, vem para o altar. Joga essa taça aí, nesse vinho estragado já, esse vinho todo fermentado. Fala para Deus: Deus, eu preciso de um vinho novo. Eu preciso voltar à minha alegria de quando eu te ouvi pela primeira vez, de quando eu orei pela primeira vez, a alegria de quando eu entrei nesse lugar e achei tudo tão bonito, achei tudo tão empolgante, e hoje essa minha alegria foi roubada. Deus, eu quero insta hoje, eu quero voltar ao meu posto, eu quero voltar às primeiras obras, mas não para cumprir as escalas. Eu quero as escalas para cumprir o propósito. E depois que eu servir ao seu povo, eu quero voltar a te servir novamente. Eu quero o teu insta no santuário. Eu quero o teu insta no meu ministério. Me batiza agora, Senhor, com o primeiro amor. Faz meu coração, Senhor, se acender. Faz com que a minha mente esqueça todo o cansaço, toda a fadiga. Eu não quero jamais, Senhor, lutar o bom combate e terminar a minha carreira arruinado, não. Que nós estejamos a palavra do apóstolo Paulo, Senhor. Terminei e guardei
não é como inicia Efésios, mas é como eu vou terminar os meus dias. Eu quero chorar aos 70, eu quero morrer de amor aos 80. Queremos chegar como Caleb e dizer: ainda te amo, Senhor. Ou talvez como Simeão, aguardar a promessa ainda que ela seja tardia. E Simeão disse ao Senhor: agora podes me levar, porque os meus olhos te veem, Senhor. Jesus, renova. Se nossos títulos atrapalham, Senhor, se aquilo que sabemos nos atrapalha, o Senhor chama o estudar demais de enfado da carne. Hoje nós damos clique em tudo, estudamos muitos livros, mas não caímos de joelho na sua presença, Senhor. A letra tem matado a igreja, os seminários têm matado a igreja, os teólogos de internet têm matado a igreja. Há uma confusão teológica. A igreja precisa ressuscitar na presença. É a presença. Filho meu, é enfado da carne ler muitos livros. As primeiras obras não te matavam. A ausência de leitura trazia dependência. Cresça, mas se encha da minha presença, diz o Senhor. Aprenda, mas entre na minha dependência, diz o Senhor. Há uma visão clara em minha mente hoje. O que está acontecendo no mundo global? Muitos doutores, muitos mestres. Paulo, ele diz: vós diz que tem muitos pais, mas pai de vocês só há um, que sou eu. Volte às origens. Tem gente menosprezando uma liderança de célula, porque está ouvindo vozes de pessoas afora. Você foi chamado, igreja, para ser orgânico. Cresça no ambiente onde Deus te colocou. Floresça no lugar da simplicidade. Mostre para Deus nessa noite hoje: Senhor, só sei de uma coisa. Qual? Só sei que nada sei, Senhor. Eu quero trazer, Senhor, uma dependência do Teu Espírito Santo, para que o Teu Espírito Santo nos direcione, para que Teu Espírito Santo nos volte, Senhor, a dar os passos dentro do jardim, para que haja mais choro, mais quebrantamento, mais obediência. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Obediência. Não é sobre um membro do nosso corpo, mas é quem está disponível para ouvir. Senhor, faça de nós uma atalaia em nossas casas. Faça de nós uma atalaia em nossos bairros. Eu estou pisando nesse altar, e se depender de mim e de quem quiser se posicionar ao meu lado, essas portas jamais se fecharão, Senhor. Eu declaro insta nesse altar. Eu declaro insta nesse altar, que nada, não somente a morte, me tire desse lugar. Insta nesse altar. Eu subo hoje na torre de vigia novamente, para que Tu fales ao nosso ouvido. O insta, quer seja favorável,
quer não. Pregue, Timóteo, a palavra em tempo e fora de tempo. Insta. Não me canso de dizer, insta. Volte ao seu posto. Não abandone o seu cargo. Não desista. Dá um abraço em você bem forte. Cante essa canção de olhos bem fechados, mas um coração bem aberto para cantar ao Senhor. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Reveja seus conceitos e valores. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar o caminho. rever as primeiras obras. Rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Você sabe, irmãos, que o primeiro amor é uma decisão, sabe? Primeiro amor é uma decisão. Primeiro amor, a gente não faz cálculo para nada. A gente está empolgado em tudo. Cassiano, quando você foi namorar a Linda, você olhava o valor do restaurante, do presente dela? Esse é o primeiro amor. O primeiro amor, ele é expressivo, sabe? O primeiro amor, ele não faz cálculo. O primeiro amor, na verdade, a gente extrapola. Às vezes a gente paga um preço por isso, né? Mas é tão gostoso. Há um provérbio da Bíblia que diz assim, vou falar com minhas palavras, tá? É melhor um jovem, talvez bobo e alegre, chamado bobalhão, do que um rei velho e tardio, que se enche de si. Porque o provérbio ele diz o seguinte: o ancião olha e fala, é menino, é bobo. Mas o céu está dizendo assim, mas é o primeiro amor. Pior é você, que não faz mais do que ele faz. Sabe, irmãos, a maior dificuldade nossa, dos pastores aqui, é vir aqui e pregar sempre uma palavra nova para você. Porque nós não somos itinerantes, pegando um sermão e pregando em 10 igrejas. Sempre é a primeira, uma mensagem nova, uma mensagem nova, uma mensagem nova. E isso renova a gente. Eu ignoro aqui qualquer tipo de profecia. Não que eu não acredite, mas se eu tenho a minha comunhão com Deus, se eu tenho o meu tempo de leitura, se eu tenho o meu tempo de comunhão, Deus fala comigo na palavra dele, sabe? Isso é avivamento. E algo que eu vou dizer para vocês aqui é minha particularidade, pelo menos é o meu sinal, que cada um detecte o seu. Eu tenho 20 anos de convertido, mesmo tempo de casado. Há 20 anos eu sou apaixonado pela palavra. E até agora eu me dou com pessoas, porque eu estou em rede, mas eu me dou com pessoas que eu falo assim, nossa, está no posto, está na função, mas não tem paixão nenhuma. Pessoas que levam títulos, mas não tem mais a chama. Isso é horroroso.
Para me ler a Bíblia eu tenho um monte de temor a Deus. Primeiro você ora, primeiro você chora. É dar uma de louco, falar assim: Deus, eu não entendi, me explica de novo. É conversar com Deus naquilo que Ele colocou para falar contigo. Essa postura que a gente está aqui, é muito fácil convencer vocês. Existe performance para estar aqui, oratória para estar aqui. O que a internet oferece é um monte de sermão. É mais difícil estar aqui do que aí. Muito mais difícil. Aqui tem mais traição do que aí. E a gente está aqui sobrevivendo no Insta do Senhor. Insta na quarta, Insta no domingo, Insta na quinta, Insta no ensaio de segunda, Insta no ensaio da dança, Insta no ensaio, Insta no extra de um ministério seu. Nós fomos chamados para estar na torre de vigia. Sabe por quê? Se eu sair dessa torre, Gabriel e Esther não serão nada. Não é endeusando, mas se eu sair dessa torre, muitos de vocês também caem. E aí eu estou pluralizando isso. Se você sair, outros irão sair também. Abacuque pensou desistir, mas o Senhor falou: vai lá para cima. Você acha que Deus mandou ele lá para cima para quê? Sabe por que Abacuque foi lá para cima? Porque quando o profeta está na torre, todo o povo tem esperança. Vai dizer lá: meu pai foi buscar, olha lá, minha mãe foi buscar. A gente está passando por uma crise, mas olha lá, a quem não retrocede, a quem não desiste. Sabe, irmãos, no pior momento da sua vida, suba na torre. Talvez você fale: eu quero largar tudo. Não, suba no lugar mais alto que você pode subir. Você vai trazer esperança para muita gente. A questão de Abacuque estar ali em cima não era uma questão lógica de posicionamento apenas de um lugar, era trazer esperança para o povo. Eu quero dizer que o fato de você servir Jesus é esperança para uma meia dúzia de pessoas. O fato de você estar aqui, alguém da sua casa pode ser salvo. O fato de você estar aqui, alguém não foi tocado pelo inimigo por causa das suas orações. Apocalipse diz que a oração do justo são recolhidas em taça. Há uma sede do inimigo para tocar nossos filhos. E olha que eles fazem coisa e aprontam. Nossa, eu quero que você imagine onde seu filho esteja agora. Talvez seu filho não é cristão, aonde ele esteja agora. Imagine onde ele está. Imagine agora o inimigo fazendo uma roda de fofoca para pegá-lo. Mas no mundo espiritual, quando Deus enxerga na terra, Ele enxerga o clamor de uma mãe, um clamor de um pai, um clamor de um irmão, de um amigo. E o que veio para pegar essa vida não pega por quê? Porque tem alguém nessa noite hoje que está aqui na torre de vigia. Você é esperança para muita gente. Você é esperança para sua família. Você é esperança para sua casa. Você é esperança para o nosso bairro. Você é esperança para o nosso Rio de Janeiro. Você é a voz profética dessa nação. Acredita nisso, por favor. Não deixe a chama apagar, Timóteo. Você vai embora, mas feche os olhos, levante as mãos ao céu e peça um renovo do Espírito Santo, peça um rebatismo, peça um reavivamento, peça um reacendimento de uma chama. Levante as mãos aos céus. Quebrantados. Quem? Se Deus precisar de um, quem é? Quem é? Não é uma canção, é um Insta. Arrependido em favor de toda a nação.
Ó Deus, é certo. Ó Deus, é certo que você quer fazer de novo. Vai, só mais um cadinho, vai. Porque não aqui? Por que não agora? Porque não agora? Aqui onde os grandes não têm vez, eu entro em aliança. Aqui onde os grandes não têm vez, Eu entro em aliança. eu entro em aliança. Aqui. Aqui onde os grandes não têm vez, eu entro em aliança. Até que ele venha. Até que ele venha. Até que ele venha. Levante suas mãos aos céus. Senhor, enche agora o nosso cálice com teu amor. Enche o nosso coração agora da esperança, da nossa vocação. Nos habilita as primeiras obras. Nos habilita, Senhor, aquilo que era bom lá no início. Não queremos crescer apenas em tamanho, sendo que o Senhor diz: quem não for como uma criança, na pureza e na inocência. Nos faz ainda olhar para Ti de forma apaixonada. Nos faz ainda olhar para a Tua palavra de forma apaixonada. Nos faz ainda louvar como se fosse a última canção. Nos faz frequentar o culto como se fosse o último, Senhor. Traz de volta agora, Senhor. Traz de volta agora. Ah, Deus, em nome de Jesus, coloque em nossas mentes agora, Senhor, a chama do primeiro amor. Sem emoção, mas razão. Eu preciso buscar esse primeiro amor. Eu preciso me encher, me abastecer. Éfeso, a pedra sobre pedra. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem está disponível aí? Quem está disponível aí? Quem está disponível aí?